Os 12 profetas menores. Pois bem, vamos falar dos 12 profetas. São chamados de 12 profetas menores. Se você abrir o índice da sua Bíblia, você vai ver a sequência da Bíblia hebraica. Oséias, Joel e Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eu separo assim em grupo de 3 porque fica mais fácil gravar o nome deles, tá bom? Esses 12 profetas são agrupados em um único rolo. São chamados de profetas menores não por causa da importância que eles têm no profetismo, nem por causa da qualidade da sua profecia, mas por causa do pequeno número de capítulos, se comparado com os livros dos profetas maiores. Isso leva geralmente a um equívoco na interpretação, pois alguns dão menor importância a esses profetas. Com exceção de alguns trechos consagrados, como Malaquias 3,10, que fala sobre o dízimo, ou Zacarias 9, que fala do rei que virá de Belém de Judá montado em um jumento, e alguns outros poucos textos, quase não se ouve pregação ou estudo bíblico sobre esses profetas. Esta coleção reúne profetas de diversas épocas e lugares com profecias bem variadas, mas tem um arranjo proposital, que não é cronológico, mas um arranjo construído para transmitir uma mensagem. Claro que você pode estudar os livros individualmente. Isso é bastante importante, ter claro o período de cada um, a situação que eles enfrentaram e as palavras que eles disseram. É bem importante olhar como cada um deles participa de um movimento profético maior, ver qual a sua mensagem e ver como a apresenta ou a sua proposta de palavra de Deus. Proceder à análise de cada um dos profetas menores é um excelente método, necessário para compreender a mensagem de cada profeta. Mas há outra possibilidade, e a outra possibilidade é o estudo de ver os 12, vou chamar os 12 profetas menores de 12, como um único rolo. A pergunta que se tem feito é a seguinte: por que eles estão reunidos em um só rolo? Alguns autores e autoras começaram a se perguntar se essa coleção, na ordem que se apresentam, não teria sido proposital e deliberada. Eu, particularmente, defendo a ideia de que os 12, como estão agrupados, nos dá uma chave hermenêutica. Deixa eu apresentar alguns argumentos bem interessantes que ajudam a ter uma ideia ou uma visão muito diferente do que a gente viu até hoje. O primeiro detalhe é a prática dos rabinos contarem as letras dos textos bíblicos quando eles copiam. Eles fazem isso para ter certeza de que copiaram tudo certo. Com isso, eles conseguem marcar, por exemplo, o centro da Torá, que é Levítico 11:42. No texto hebraico, este centro é marcado por um vav, uma letra hebraica, com o dobro do tamanho das demais letras. E por que essa prática é importante? Porque ela nos ajuda a estabelecer o centro dos 12 profetas também. No texto hebraico, a soma total dos versículos nos 12 é de 1050 versículos. O centro desses 1050 seria, então, 525. E que versículo é esse? Vamos ler. Portanto, por causa de vocês, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de ruínas, o monte do templo numa colina coberta de mato. Miqueias 3:12. A pesquisa bíblica e os rabinos marcam o centro dos 12 neste versículo. Não é apenas o centro numérico, mas é o centro temático que dá sentido para toda a coleção. Então, este versículo é uma chave de leitura para os 12, ok? O versículo começa com uma partícula conclusiva, portanto. Que significa em decorrência de tudo isso? Sião será lavrada. Sião é uma cadeia de montanhas onde estava localizado o templo.
Sião será lavrada como um campo, isto é, será arada, uma terra preparada para outra coisa. E Jerusalém se tornará um monte de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Se você ler Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, você vai perceber que há ameaças da destruição do templo, tanto de Samaria, em Israel, quanto de Jerusalém, em Judá. O cumprimento dessas ameaças se cumpre na deportação de ambos os reinos e a destruição dos respectivos templos. Essa chave de leitura unifica os 12. Eu não sei se você já tinha ouvido falar nessa proposta. Eu tenho trabalhado com ela já há algum tempo. É uma proposta muito produtiva e traz novos insights, novas ideias e novas perspectivas.